Vento uivava através dos vales das montanhas cinzentas, como um presságio de desgraça, carregando consigo o cheiro metálico de sangue e o eco distante de gritos que se apagavam na noite. Mirella apertou o manto de lã contra o corpo, seus dedos tremendo não apenas pelo frio cortante do outono, mas pelo terror que se espalhava como praga por entre seu povo. 7 noites. 7 ataques consecutivos. As aldeias ao longo da fronteira norte do reino de Valdris sangravam sob as garras de bestas que nenhum homem conseguia nomear adequadamente. Alguns chamavam de demônios da floresta. Outros sussurravam sobre os amaldiçoados, criaturas que transitavam entre a forma humana e a de lobos colossais, maiores que cavalos de guerra, com olhos que ardiam como brasas e presas capazes de arrancar uma cabeça humana com um único movimento. Lobisomens. A palavra era proibida entre o povo comum, mas Mirella a conhecia bem. Seu avô, antes de morrer consumido pela febre que devastara sua família, contara-lhe as antigas lendas, histórias de tempos esquecidos, quando os filhos da lua dominavam as florestas primordiais e os homens ainda não ousavam erguer muros de pedra contra a vastidão selvagem do mundo, ainda olhando para a escuridão, como se pudesse penetrá-la com a força do seu olhar. A voz rouca de Tomás, o ferreiro, arrancou Mirella de seus pensamentos sombrios. Ela virou-se, encontrando o homem robusto parado à entrada da pequena casa de madeira, que servia como refúgio temporário para os sobreviventes de Vila Pedregosa. Seu rosto, normalmente corado pelo calor das forjas, estava pálido e marcado por olheiras profundas. Alguém precisa manter vigília, respondeu Mirella, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Os homens estão exaustos. Se os lobos vierem esta noite, se vierem, morreremos como os outros, interrompeu Tomás, sem rodeios. Lanças e espadas não podem deter tais criaturas, garota. Você viu o que restou de Lord Cassius e seus cavaleiros. Mirella estremeceu involuntariamente. Ela de fato havia visto. O nobre e sua guarda pessoal haviam chegado 3 dias atrás, arrogantes em suas armaduras polidas, prometendo exterminar a ameaça que assolava as terras fronteiriças. Na manhã seguinte, encontraram seus corpos espalhados pelo bosque próximo, ou o que restara deles, peças de armadura retorcida, ossos rachados para extrair o tutano e sangue. Tanto sangue que a terra ainda não conseguira absorver completamente. Então, o que sugere? Perguntou Mirella, virando-se completamente para encarar o ferreiro. Que nos rendamos? Que esperemos a morte de braços cruzados? Tomás passou uma mão calejada pelo rosto, o gesto de um homem que carregava o peso de decisões impossíveis. Há rumores, disse ele, baixando a voz mesmo não havendo ninguém próximo o suficiente para ouvir, sobre uma oferta. Que tipo de oferta? O ferreiro hesitou, seus olhos desviando-se para as sombras que dançavam nas paredes de madeira, projetadas pela luz fraca das tochas. Dizem que o líder deles, o rei Alfa, enviou uma mensagem a Valdris, que ele quer negociar. Mirella sentiu seu coração acelerar, um turbilhão de emoções contraditórias explodindo em seu peito. Esperança, desconfiança, medo. Negociar o quê, exatamente? Ninguém sabe ao certo, mas ouvi de um dos mensageiros que sobreviveu à viagem que Tomás engoliu em seco, que ele exige uma audiência com alguém de sangue real ou nobre, alguém com autoridade para falar pelo reino. O rei Aldric nunca aceitaria, disse Mirella imediatamente. Ele mal reconhece estas terras fronteiriças como parte de Valdris. Para ele, somos apenas camponeses dispensáveis. Justamente, concordou Tomás, e havia algo de amargo em sua voz. Por isso alguns dos anciãos estão considerando outras opções. Antes que Mirella pudesse questionar o que aquilo significava, um grito rasgou a noite, agudo, agonizante, humano. Ambos congelaram por uma fração de segundo antes de suas mentes processarem o som. Então Mirella estava correndo, esquecendo-se do manto que escorregava de seus ombros, seus pés descalços martelando o chão de terra batida, enquanto se lançava a porta afora. A cena que se desdobrava no centro da pequena clareira, onde haviam estabelecido acampamento, era a saída dos pesadelos mais horrendos. Uma criatura, não, 3 delas, moviam-se entre as barracas e fogueiras com uma graça impossível para algo tão colossal. Lobos do tamanho de ursos, com pelagem que variava entre cinza escuro e preto como carvão, seus olhos brilhando com inteligência antinatural à luz vacilante das chamas. Mas não estavam matando. Não ainda. Estavam procurando.
Mirella observou, paralisada pelo terror e pela fascinação, enquanto uma das bestas se aproximava de um grupo de mulheres e crianças amontoadas contra uma carroça. O lobo farejava o ar, sua cabeça massiva balançando de um lado para o outro, e então seguia adiante, ignorando-as completamente. Estão procurando por alguém específico, sussurrou uma voz ao lado de Mirella. Ela virou-se bruscamente, encontrando Verena, a curandeira mais velha da aldeia, seus olhos nublados pela catarata, fixos nas criaturas com uma intensidade perturbadora. Como pode saber? Porque eu já vi isso antes, respondeu a anciã, sua voz carregada de memórias antigas. Há muito tempo, quando eu ainda era jovem o suficiente para acreditar que o mundo tinha sentido. Eles caçam por cheiro, garota. Estão seguindo um rastro. Como se respondendo às palavras de Verena, o maior dos 3 lobos, uma besta de pelagem negra como a noite mais profunda, com uma marca prateada em forma de crescente lunar no peito, parou abruptamente. Sua cabeça se virou com precisão letal na direção de Mirella. Seus olhos encontraram-se, e Mirella sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. Aqueles olhos não eram os olhos vazios de uma besta selvagem. Eram olhos que continham tempestades de emoção, camadas de inteligência e algo mais. Algo que fez cada célula de seu corpo despertar em reconhecimento primitivo. Eram dourados como âmbar fundido, com estrias de verde esmeralda que pareciam pulsar com luz própria. O lobo deu um passo em sua direção, então outro. Gritos ecoaram ao redor enquanto as pessoas percebiam o que estava acontecendo, mas os sons pareciam distantes, abafados, como se Mirella estivesse submersa em água profunda. Ela sabia que deveria correr, sabia que deveria fazer qualquer coisa, além de ficar parada ali, como uma corça diante de um predador, mas não conseguia se mover. O lobo estava a apenas 3 metros quando algo extraordinário aconteceu. O ar ao redor da criatura começou a ondular, distorcer-se como calor emanando de pedras escaldantes sob o sol do verão. Sons de ossos estalando e remodelando se encheram a noite. Cacofonia visceral que fez o estômago de Mirella revirar. E então, onde momentos antes havia um lobo colossal, estava um homem. Não apenas um homem, uma presença. Ele era alto, absurdamente alto, facilmente ultrapassando 2 metros, com ombros largos e uma musculatura que parecia esculpida em pedra viva. Sua pele era bronzeada pelo sol e marcada por cicatrizes que contavam histórias de inúmeras batalhas. Cabelos negros caíam desalinhados até os ombros, emoldurando um rosto de linhas angulares e expressão feroz. Mas eram os olhos, aqueles mesmos olhos dourados e verdes, que prendiam a atenção de Mirella e se recusavam a liberá-la. Ele estava completamente nu, sem demonstrar qualquer constrangimento ou consciência de sua nudez, como se roupas fossem um conceito estranho demais para se preocupar. Você, disse ele, e sua voz era grave como trovão distante, carregada de um sotaque que Mirella não conseguia identificar. Finalmente, Mirella encontrou sua voz, embora saísse trêmula. Eu não entendo. Quem... Silêncio, ordenou ele, mas não era cruel. Havia algo quase reverente em seu tom. Você sabe quem eu sou. Seu sangue reconhece o meu, mesmo que sua mente ainda negue. Ele deu mais um passo, e Mirella percebeu que os outros 2 lobos haviam se posicionado em um semicírculo protetor, mantendo todos os outros humanos à distância. Ninguém ousava se aproximar. Meu nome é Kylen Feroz Sangue, continuou o homem, cada palavra pronunciada com peso deliberado. Rei Alfa da Alcateia das Montanhas Prateadas, senhor das terras que se estendem desde o Pico do Corvo até os vales gelados do norte. E você... Seus olhos percorreram o rosto de Mirella com uma intensidade que a fez sentir simultaneamente exposta e analisada. Você carrega algo que não deveria ser possível. Não sei do que está falando, conseguiu dizer Mirella, forçando-se a manter o contato visual mesmo que cada instinto gritasse para que desviasse o olhar, se submetesse. Um sorriso tocou os lábios de Kellen, mas não havia humor nele. Apenas uma amargura antiga. Não? Então por quê? Garota de sangue comum, seu cheiro penetra meus sentidos como nenhum outro em 100 anos. Porque cada fibra do meu ser urra que eu a reclame. A marque. A faça minha de formas que você nem começou a compreender. As palavras deveriam tê-la assustado. E assustaram, mas também despertaram algo profundo e adormecido em seu interior. Algo que aquecia seu sangue e fazia sua pele formigar.
Você veio aqui apenas para me dizer isso? Perguntou Mirella, surpresa com a firmeza que conseguiu imprimir em sua voz. Para me reclamar? Kellen inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a com renovado interesse. Corajosa, observou. Ou tola. Talvez ambos. Não, pequena humana. Vim com uma proposta para seu povo, uma que pode acabar com o derramamento de sangue que manchou estas terras nas últimas luas. Que proposta? O rei Alfa estendeu uma mão e um dos lobos, este de pelagem cinza clara, aproximou-se, carregando algo delicadamente em suas mandíbulas. Um manto de pele, que Kellen pegou e drapeou sobre os ombros com um movimento fluido, finalmente oferecendo alguma modéstia à cena. Estas terras sempre pertenceram ao meu povo, disse ele, sua voz assumindo um tom que era parte declaração, parte ameaça velada. Muito antes de humanos decidirem que podiam erguer muros e clamar propriedade sobre o que nunca foi deles para tomar. Mas eu não sou tão impiedoso quanto as histórias que contam sobre mim. Estou disposto a permitir que seus vilarejos permaneçam, que suas famílias vivam sem medo de garras na noite. Em troca de... Os olhos de Kellen brilharam com algo que poderia ser diversão ou perigo. Possivelmente ambos. Em troca de um gesto de boa-fé, um símbolo de que humanos e filhos da lua podem coexistir. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar frio da noite. Me beije, e eu poupo seu povo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o vento ousava sussurrar entre as árvores. Mirella piscou, certa de que havia entendido mal. Você quer que eu o beije? Um beijo, confirmou Kellen, dando outro passo que reduziu a distância entre eles para menos de 1 metro. Dado livremente, sem coerção ou força. Um símbolo de consentimento, de aceitação. E em troca, minha alcateia cessará todos os ataques contra aldeias humanas nestas terras. Vocês terão paz. Isso é ridículo, conseguiu dizer Mirella, embora sua mente estivesse girando descontroladamente. Um beijo não significa nada, porque você significa tudo, interrompeu Kellen, e pela primeira vez havia algo vulnerável em sua expressão, algo quase humano. Para o meu tipo, um beijo dado sob a lua cheia não é mero entretenimento romântico. É um vínculo, uma promessa. E uma vez selado, seus olhos se fixaram nos dela com intensidade ardente. Não pode ser desfeito. Mirella sentiu o peso da decisão desabar sobre seus ombros como uma montanha inteira. Ao seu redor, ela podia sentir os olhares de seu povo, as famílias que haviam perdido entes queridos nos ataques, as crianças que choravam à noite de medo, os anciãos que haviam visto suas vidas inteiras desmoronarem em questão de dias. Tomás estava ali, seus olhos suplicando silenciosamente que ela considerasse. Verena observava com aquela expressão conhecedora perturbante, como se já soubesse qual seria a escolha de Mirella antes mesmo dela própria saber. E se eu recusar? Perguntou Mirella, embora já soubesse a resposta. Kellen não desviou o olhar. Então esta terra continuará a sangrar, não porque eu deseje, mas porque o equilíbrio foi quebrado e deve ser restaurado. Minha alcateia está inquieta, garota. Eles exigem retribuição pelo que seu rei fez. O que nosso rei fez? Aldrich, o ganancioso, cuspiu Kellen. E pela primeira vez, verdadeira fúria lampejou em seus olhos. Enviou caçadores para nossas terras sagradas. Mataram minha irmã enquanto ela dava à luz seus filhotes. Penduraram sua pele como troféu nos salões de seu castelo distante. Sua voz havia se tornado um rosnado, os dentes alongando-se ligeiramente enquanto lutava para manter a forma humana. Você me pergunta por que seu povo sangra? Porque eu deveria ter arrasado cada vila humana até as fundações. O fato de estar aqui, oferecendo termos, já é mais misericórdia do que qualquer um de vocês merece. As palavras atingiram Mirella como golpes físicos. Ela não sabia daquela história. Ninguém nas aldeias fronteiriças sabia. Para eles, os ataques haviam começado sem razão, sem provocação, mas havia sempre 2 versões de cada história. Eu lamento pela sua irmã, disse Mirella, e surpreendeu-se ao perceber que era verdade. Mas as pessoas aqui não são responsáveis pelas ações do rei. São fazendeiros, pastores, famílias que apenas tentam sobreviver. Eu sei, respondeu Kellen, e a fúria esvaziou-se de sua voz tão rapidamente quanto havia surgido, deixando para trás apenas cansaço. Por isso estou aqui, por isso ofereci termos. Minha alcateia quer guerra total,
Querem ver cada construção humana nestas montanhas reduzida a cinzas. Mas Ele hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Eu ainda acredito que pode haver outro caminho. Mirella estudou o rosto do rei Alfa, procurando sinais de engano ou manipulação. Mas tudo o que encontrou foi sinceridade crua e algo mais, uma solidão profunda que espelhava a sua própria. Ela pensou em sua mãe, morta pela febre 5 invernos atrás, em seu pai, que nunca retornou da última campanha militar do rei, em todos os amigos e parentes que havia perdido ao longo de uma vida marcada por privações e perdas, e percebeu que estava cansada de fugir, cansada de sobreviver, cansada de assistir pessoas que amava morrerem por guerras e conflitos que nunca haviam escolhido. Talvez fosse hora de escolher algo diferente. Se eu fizer isso, disse Mirella lentamente, cada palavra pesada com significado. Se eu beijar você e selar esse vínculo, o que acontece depois? Kaelen a observou por um longo momento, e Mirella teve a sensação de que ele podia ver direto através dela, enxergando verdades que ela mesma não reconhecia. Você se tornaria parte da alcateia, disse ele finalmente. Não uma prisioneira, mas não exatamente livre no sentido que conhece agora. O vínculo nos ligaria de formas que você ainda não pode compreender completamente. Você sentiria o que eu sinto. Eu sentiria o que você sente. E onde eu for, você seria compelida a seguir. Não por obrigação, mas por necessidade. Porque estar separado do seu companheiro destino é uma agonia que nenhum filho da lua pode suportar por muito tempo. Companheiro destino, repetiu Mirella, testando as palavras em sua língua. Então é isso que eu seria? Sua companheira? Minha alfa? Minha igual? Minha outra metade? Kaelen estendeu a mão, parando a centímetros do rosto de Mirella sem tocá-la. Eu não mentirei e direi que será fácil. Meu mundo é violento, brutal, governado por leis que humanos nunca precisaram entender. Mas, sua voz suavizou, você seria protegida, valorizada. Nunca mais conheceria o tipo de desamparo que vejo em seus olhos agora. Mirella sentiu lágrimas quentes picar em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não aqui, não agora. E meu povo, você jura que os ataques cessarão? Pela lua que me deu vida, jurou Kaelen solenemente. Nenhum membro de minha alcateia tocará um único humano nestas terras enquanto nosso vínculo permanecer intacto. Vocês terão paz, proteção até. Qualquer ameaça que venha das profundezas das florestas encontrará minhas garras antes de alcançar suas portas. Mirella fechou os olhos, respirando fundo o ar noturno. Ele carregava o cheiro de pinho, terra úmida e algo mais. Algo almiscarado e selvagem, que só podia vir do homem-lobo diante dela. Quando abriu os olhos novamente, sua decisão estava tomada. Está bem, disse ela, sua voz clara e firme ressoando pela clareira silenciosa. Eu aceito seus termos. Kaelen feroz sangue. Eu vou beijá-lo. Um suspiro coletivo percorreu a multidão de humanos. Parte alívio, parte horror. Impossível dizer qual predominava. Kaelen não se moveu, mas algo fundamental mudou em sua expressão. A ferocidade deu lugar a algo mais suave, mais humano. Você tem certeza? Perguntou ele, e Mirella percebeu com surpresa que ele estava dando a ela uma última chance de recuar. Uma vez feito, não há retorno. Tenho certeza, respondeu Mirella, dando um passo à frente que fechou a distância entre eles. Ela precisou inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Tão grande era a diferença de altura. Kaelen olhou para ela por um longo momento, seus olhos dourados vasculhando cada traço de seu rosto, como se estivesse memorizando este momento. Então, lentamente, tão lentamente que Mirella poderia ter parado a qualquer momento, ele se inclinou. Seus lábios se encontraram. E o mundo pegou fogo. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Parte 2. O despertar do vínculo. O beijo não foi gentil. Não poderia ser. Mirella percebeu vagamente através da névoa de sensações que ameaçava sobrepujá-la completamente. Havia muita fome nele. Muita necessidade represada por tempo demais. Os lábios de Kaelen eram firmes, exigentes, reivindicando-os dela com uma possessividade que deveria tê-la assustado. Mas em vez de medo, Mirella sentiu algo dentro dela despertar. Era como se uma parte de sua alma que estivera adormecida a vida inteira
subitamente abrisse os olhos e rugisse para o mundo. Calor explodiu em seu peito, irradiando-se através de cada nervo e veia, acendendo seu sangue com fogo líquido. Ela podia sentir Kaylin, não apenas seus lábios contra os dela, mas sua presença invadindo cada partícula de seu ser, sua força, sua ferocidade, sua solidão antiga e profunda, sua determinação inabalável, e abaixo de tudo isso, como uma corrente subterrânea, um amor tão intenso que chegava a doer, um amor por ela, por esta mulher que ele nunca havia conhecido até este momento, mas que seu sangue reconhecia como se a tivesse esperado por 1000 vidas. Mirella ofegou contra a boca de Kaylin, e ele aprofundou o beijo, uma mão grande vindo descansar na base de seu crânio, dedos se entrelaçando em seus cabelos, não para forçá-la, mas para ancorá-la, como se ele também estivesse sendo arrastado pela maré de sensações. E então, tão abruptamente quanto havia começado, acabou. Kaylin recuou, seus olhos arregalados com algo que poderia ser espanto ou terror. Mirella cambaleou, apenas a mão dele em seu ombro impedindo-a de cair. Pelo sangue da primeira matilha, sussurrou Kaylin, sua voz rouca. Você não é totalmente humana. As palavras levaram um momento para penetrarem a névoa que ainda envolvia a mente de Mirella. O quê? Claro que sou humana. Sou apenas... Não, interrompeu Kaylin, seus olhos percorrendo o rosto dela com renovada intensidade. Há algo em seu sangue. Algo antigo, adormecido, mas presente. Eu posso senti-lo agora, através do vínculo. Ele pareceu lutar com as palavras, buscando alguma forma de explicar o inexplicável. Há uma centelha de lua em você, Mirella. Fraca, diluída através de gerações, mas inconfundível uma vez que se sabe o que procurar. Mirella balançou a cabeça, recusando-se a acreditar. Isso é impossível. Minha família. Somos fazendeiros. Sempre fomos. Não há nada de especial em nossa linhagem. Você tem certeza? Pressionou Kaylin. Pense, Mirella. Alguma história estranha? Algum ancestral sobre quem não se falava? Alguma lenda enterrada e esquecida? Mirella abriu a boca para negar novamente, mas as palavras morreram em seus lábios. Porque havia algo, uma história que seu avô contara uma vez, febre ardendo seu corpo, sua mente vagando entre lucidez e delírio. Sobre sua tataravó, uma mulher de beleza selvagem que havia aparecido na aldeia vinda das montanhas, sem passado ou família, que havia se casado com o filho do lorde local e gerado uma linhagem, mas que desaparecera misteriosamente uma noite de lua cheia, deixando para trás apenas seu manto e pegadas que se transformavam de humanas em algo, outra coisa. Mirella sempre havia assumido que era apenas uma história, uma fábula inventada por um homem moribundo. Mas e se não fosse? Meu avô, começou ela hesitantemente. Ele mencionou uma antepassada, uma que veio das montanhas, mas eu pensei que era apenas uma lenda, completou Kaylin, e havia algo de triunfante em sua voz. Claro, porque humanos são tão bons em esquecer, em enterrar verdades desconfortáveis sob camadas de racionalização. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Mas o sangue lembra, Mirella. Sempre lembra. Antes que Mirella pudesse responder, um uivo rasgou a noite. Não era o som de um lobo comum. Era mais profundo, mais ressonante, carregado de significados que a mente humana de Mirella lutava para decifrar. Mas através do vínculo recém-formado com Kaylin, ela conseguiu captar fragmentos. Desafio, raiva, recusa. Kaylin girou, seus olhos encontrando os da loba cinza clara que havia trazido seu manto. A criatura havia retornado à forma humana. Uma mulher de meia idade com cabelos prateados e olhos afiados como lascas de gelo. Fenris discorda de sua decisão, meu rei, disse a mulher, sua voz formal, mas carregada de tensão subjacente. Ele diz que você foi muito longe, que vincular-se a uma humana, mesmo uma com traços de sangue lunar, é traição à memória de sua irmã. O rosto de Kaylin endureceu em linhas de autoridade absoluta. Fenris pode trazer suas objeções diretamente a mim, Soren, disse ele, sua voz cortante como aço. De preferência quando estiver disposto a assumir forma humana e falar como um macho civilizado, não uivar como um filhote despeitado. Soren inclinou a cabeça em um gesto que era parte deferência, parte aviso. Ele não está sozinho em seus sentimentos. Muitos na Alcateia questionam isto.
Seus olhos deslizaram brevemente para Mirella, antes de retornarem a Kailen. Você é nosso rei. Nós o seguiremos. Mas essa decisão trará consequências. Todas as decisões trazem consequências, respondeu Kailen. Eu aceito o peso das minhas. Outro uivo respondeu. Este mais distante, mas não menos cheio de fúria contida. Kailen rosnou em resposta. Um som tão profundamente não humano que fez cada pelo no corpo de Mirella se arrepiar. Reúna a alcateia, ordenou ele a Soren. Deixe que todos saibam. O vínculo foi selado. Mirella está sob minha proteção agora. Qualquer um que ouse desafiá-la desafia a mim diretamente. Deixe que entendam o que isso significa. Soren hesitou apenas uma fração de segundo, antes de inclinar a cabeça novamente e transformar-se, ossos reconfigurando-se em um borrão de movimento, antes que a loba cinza desaparecesse entre as árvores. Kailen virou-se de volta para Mirella, e ela viu preocupação genuína em seus olhos. Você precisa vir comigo, agora. Para onde? Perguntou Mirella, mesmo sabendo que a pergunta era inútil. O vínculo já estava puxando-a na direção dele, criando uma necessidade física de proximidade que era simultaneamente estranha e profundamente correta. Para meu território, para o coração da alcateia das Montanhas Prateadas. Kailen lançou um olhar para a multidão de humanos ainda observando à distância, seus rostos pálidos e chocados. Você pode se despedir de seu povo se desejar, mas não posso deixá-la aqui esta noite. Não com Fenris e seus seguidores tão inquietos. Não seria seguro. A realidade da situação começou a se cristalizar na mente de Mirella. Ela havia concordado com isto, com o beijo, com o vínculo, mas não havia realmente processado o que significaria, que teria que deixar tudo para trás, todos que conhecia. Como se sentindo sua turbulência emocional através do vínculo, Kailen gentilmente tocou seu queixo, guiando seu olhar de volta para o dele. Não é adeus para sempre, disse ele suavemente. Você poderá visitá-los. Eles poderão visitá-la se desejarem. Mas seu lugar agora é ao meu lado, Mirella, na alcateia. Este é o preço e o presente do vínculo. Mirella assentiu lentamente, piscando as lágrimas que ameaçavam cair. Ela olhou para Tomás, que havia se aproximado o máximo que ousava, ficando apenas alguns metros de distância. Cuide deles, disse ela, sua voz embargada. Por favor. O ferreiro acenou com a cabeça, seus próprios olhos brilhando com emoção contida. Nós sobreviveremos, garota. Graças a você. Ele hesitou. Então adicionou mais baixo. Sua mãe ficaria orgulhosa. Você salvou todos nós. As palavras quebraram algo dentro de Mirella, e uma lágrima finalmente escorregou pelo seu rosto. Kellen a puxou gentilmente contra seu peito, permitindo-lhe um momento de fraqueza antes que tudo mudasse irrevogavelmente. Então, antes que ela pudesse mudar de ideia ou se deixar consumir pela dor da despedida, Kellen se afastou. Você precisará montar em minhas costas, disse ele, já começando a se transformar novamente. A jornada até nosso território levaria dias a pé, mas em forma de lobo, chegaremos antes do amanhecer. Mirella assistiu, fascinada e horrorizada ao mesmo tempo, enquanto o corpo de Kellen se contorcia e remodelava. A transformação era simultaneamente grotesca e bela, ossos alongando-se, músculos se expandindo e reconfigurando, pele dando lugar à pelagem espessa. Em questão de segundos, o homem havia desaparecido completamente, substituído pela forma massiva do lobo negro com a marca prateada no peito. Ele se abaixou, claramente esperando que ela subisse. Mirella olhou para a criatura, para Kaelen, e percebeu que não havia mais volta. Ela havia feito sua escolha. Agora tinha que vivê-la. Com mãos trêmulas, ela agarrou tufos da pelagem grossa e se içou nas costas do lobo. Kaelen esperou até que ela estivesse segura, suas pernas apertadas em volta de seu corpo massivo, antes de se levantar em sua altura completa. Lá de cima, o mundo parecia diferente, mais vasto, mais ameaçador, mas também mais vivo. Kaelen olhou para trás uma vez, seus olhos dourados encontrando os dela em compreensão silenciosa. Então, ele partiu. A corrida através da floresta foi diferente de tudo que Mirella já havia experimentado. Kaelen movia-se com velocidade impossível, suas patas mal tocando o solo antes de impulsioná-lo adiante novamente. O vento chicoteava o rosto de Mirella, trazendo lágrimas para seus olhos, mas ela não conseguia olhar para outro lugar. Tudo era intenso demais, vívido demais. Ela podia ver na escuridão com clareza que não deveria ser possível.
Podia ouvir sons que antes teriam sido inaudíveis. A corrida de pequenos animais na mata, o farfalhar de asas de corujas nas árvores acima, a respiração dos outros lobos, que corriam ao lado deles como sombras silenciosas. O mundo havia se expandido, e Mirella percebeu com crescente certeza que ela também estava mudando. Fosse pelo vínculo ou pelo sangue latente em suas veias finalmente despertando, algo fundamental estava se transformando dentro dela. Ela podia senti-lo, uma energia inquieta se acumulando sob sua pele, querendo ser liberada. Eles correram por horas, atravessando vales profundos e escalando encostas íngremes que teriam sido impossíveis para humanos normais. Mirella deveria estar exausta, tremendo de frio do vento noturno, mas não estava. Em vez disso, sentia-se mais viva do que jamais se sentira. Cada sentido estava em chamas, cada célula de seu corpo vibrando com energia nova e estranha. Finalmente, quando a lua havia alcançado seu zênite no céu, eles emergiram em uma clareira vasta no coração das montanhas prateadas, e Mirella finalmente entendeu por que a Alcateia tinha este nome. As montanhas ao redor brilhavam sob a luz lunar, seus picos cobertos por uma neve que refletia a luz em tons de prata etérea. Mas não era apenas a neve. As próprias rochas pareciam ter um brilho interno, como se contivessem veios de prata líquida, e na clareira havia centenas deles. Lobos de todos os tamanhos e colorações, seus olhos brilhando na escuridão como constelações terrestres, alguns em forma de lobo, outros tendo assumido aparência humana, mas todos claramente poderosos de formas que transcendiam o físico. Kaelen desacelerou até parar no centro da clareira, e Mirella escorregou de suas costas em pernas que tremiam apenas ligeiramente. O lobo transformou-se novamente, recuperando forma humana com a mesma facilidade desconcertante de antes. Alguém havia trazido roupas desta vez, calças de couro e uma túnica simples, que Kaelen vestiu rapidamente antes de se virar para a multidão reunida. Filhos da lua, sua voz trovejou pela clareira, comandando a tensão absoluta. Eu apresento a vocês Mirella, minha companheira destino e sua nova alfa. O silêncio que se seguiu era tão denso que Mirella podia sentir seu peso pressionando-a de todos os lados. Então, um lobo se adiantou. Ele era imenso, mesmo pelos padrões da Alcateia. Pelagem marrom avermelhada marcada por cicatrizes antigas, olhos âmbar que ardiam com raiva mal contida. Quando transformou-se em forma humana, revelou um homem de meia idade com constituição de guerreiro e expressão de profundo desgosto. Você nos pede para aceitar uma humana como nossa alfa, cuspiu ele, cada palavra pingando veneno. Uma que não pode nem mesmo assumir a forma de lobo? Que não passou pelas provações? Que não derramou sangue ao seu lado em batalha? Fenris, disse Kaelen, sua voz perigosamente calma. Escolha suas próximas palavras com cuidado. Mas Fenris não seria dissuadido. Você a trouxe aqui como se fosse um troféu, como se vincular-se a ela de alguma forma compensasse a morte de Thalia. Sua voz quebrou ligeiramente ao mencionar o nome. Sua irmã apodreceu em um salão humano enquanto esta criatura provavelmente festejava com seu povo, desconhecendo ou sem se importar com nossa dor. Raiva subiu na garganta de Mirella, quente e feroz. Eu não sabia, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Nenhum de nós nas aldeias fronteiriças sabia o que o rei havia feito. Se soubessem, não teriam feito nada, interrompeu Fenris com desprezo. Porque humanos não se importam com nada além de si mesmos. Vocês tomam e tomam e tomam, até que não reste nada para tomar. E então fingem inocência quando enfrentam consequências. Basta! O rugido de Kaelen ecoou pelas montanhas, tão poderoso que alguns dos lobos menores recuaram instintivamente. Você ultrapassa seus limites, Fenris. Eu sou seu rei. Minhas decisões não requerem sua aprovação. Então talvez seja a hora de termos um novo rei, retrucou Fenris. E um murmúrio chocado percorreu a multidão. Mirella sentiu o corpo de Kaelen ficar tenso ao seu lado, músculos se contraindo em preparação para a violência. Você me desafia? Perguntou Kaelen, sua voz subitamente muito calma, muito controlada. Aqui? Agora? Na frente da Alcateia inteira? Fenris hesitou, e Mirella podia ver o conflito em seus olhos. Desafiar um rei alfa não era questão simples. Significava combate até a morte.
Significava que um deles não veria o próximo amanhecer. Não, disse Fenris finalmente, mas havia amargura em sua capitulação. Não esta noite. Mas saiba disto, Kellen Feroz Sangue. Você pode ter selado um vínculo com esta humana, mas muitos de nós nunca a aceitarão, nunca a seguirão. E um dia, sua fraqueza custará à Alcateia mais do que você está disposto a pagar. Com essas palavras envenenadas pendendo no ar, Fenris transformou-se e desapareceu na noite. Vários outros lobos o seguindo. Kellen permaneceu imóvel por um longo momento, observando-os partir. Então ele se virou para os membros da Alcateia que haviam permanecido. Talvez 2/3 do total, Mirella estimou. Alguém mais deseja questionar minha escolha? Perguntou ele, sua voz carregando um desafio claro. Ninguém falou. Bem, Kellen colocou uma mão protetora nas costas de Mirella. Então deixem-me ser absolutamente claro. Mirella é minha companheira, minha igual. Qualquer desrespeito a ela será tratado como desrespeito a mim. Qualquer ameaça a ela será enfrentada com minha fúria total. Seus olhos percorreram a multidão, garantindo que cada membro compreendesse. Ela aprenderá nossos caminhos, enfrentará as provações quando estiver pronta, e provará seu valor como todos nós fizemos. Mas sua posição ao meu lado não está sujeita a debate ou votação. O vínculo foi selado. Está feito. Desta vez, quando o silêncio caiu, havia aceitação relutante misturada à tensão. Soren, a loba cinza que havia se transformado em uma mulher de cabelos prateados, adiantou-se e inclinou a cabeça respeitosamente na direção de Mirella. Bem-vinda à Alcateia das Montanhas Prateadas, Alfa, disse ela formalmente. Sei que as circunstâncias não são ideais, mas se meu rei vê valor em você, então eu também verei. Dê-nos tempo. Deixe-nos conhecê-la. Talvez possamos surpreender uns aos outros. Mirella sentiu gratidão inundar seu peito. Obrigada, disse ela sinceramente. Eu farei o meu melhor para ser digna dessa confiança. Kellen guiou Mirella através da multidão, que se abriu para deixá-los passar. Eles caminharam em direção a uma série de estruturas aninhadas contra a face da montanha. Não exatamente cavernas, mas também não totalmente construídas por mãos humanas. Eram formações híbridas, onde pedra natural havia sido moldada e expandida em espaços habitáveis. Você ficará em meus aposentos, disse Kellen enquanto caminhavam. Normalmente, novos companheiros passam por um período de integração, mas dadas as circunstâncias, acho que proximidade constante é mais sábia por enquanto. Mirella assentiu, cansaço finalmente começando a penetrar a adrenalina que a havia sustentado até este ponto. Os aposentos de Kellen eram surpreendentemente espaçosos. A câmara principal era grande o suficiente para acomodar facilmente 1 dúzia de pessoas, com um teto alto que desaparecia na escuridão acima. Peles cobriam o chão de pedra, e uma lareira escavada diretamente na rocha fornecia calor e luz. Havia poucos móveis, apenas uma mesa baixa, algumas prateleiras esculpidas na parede da caverna e, em um canto, um monte enorme do que pareciam ser peles e mantos formando uma cama improvisada, mas surpreendentemente convidativa. Não é muito, comparado aos palácios humanos, disse Kellen, e Mirella podia detectar uma nota de defensividade em sua voz. Mas é lar. Mirella olhou ao redor, absorvendo os detalhes. Havia uma beleza crua neste lugar, uma honestidade que estava ausente nas estruturas elaboradas das cidades humanas. Era funcional, mas não austero. Selvagem, mas não primitivo. É perfeito, disse ela, e ficou surpresa ao perceber que era verdade. Kellen relaxou visivelmente. Você deve estar exausta. O vínculo, ele pode ser desgastante nas primeiras horas, enquanto seu corpo se adapta às mudanças. Como se suas palavras tivessem desencadeado o reconhecimento, fadiga súbita atingiu Mirella como uma onda. Suas pernas vacilaram, e Kellen estava lá instantaneamente, braços fortes sustentando-a antes que ela pudesse cair. Fácil, murmurou ele, guiando-a em direção à cama de peles. Seu corpo está mudando mais rápido do que antecipei. O sangue lunar em você está despertando em resposta ao vínculo. Vai piorar antes de melhorar. Mirella afundou nas peles macias, seu corpo agradecendo pela superfície horizontal. Mas mesmo enquanto o alívio físico a lavava, sua mente ainda girava com tudo o que havia acontecido. Kellen, disse ela, forçando seus olhos a permanecerem abertos. O que Fenris disse sobre nunca me aceitarem. Eu tornei as coisas mais difíceis para você
Não tornei? Kailen ajoelhou-se ao lado da cama, seus olhos nivelados com os dela. Você não tornou nada mais difícil. Ele gesticulou vagamente, abrangendo tudo. Não é culpa sua. A alcateia está sofrendo, furiosa. Eles precisam de alguém para culpar, e humanos são o alvo fácil. Sua mão encontrou a dela, dedos entrelaçando-se. Mas com o tempo, eles verão o que eu vejo. Sua força, sua coragem. O fato de que você aceitou este vínculo para salvar seu povo, sabendo que significava abandonar tudo o que conhecia. Você não me deu muita escolha, apontou Mirella, mas não havia acusação em sua voz, apenas afirmação de fato. Um sorriso tocou os lábios de Kailen. Não, eu suponho que não. Ele ficou sério novamente. Mas você ainda poderia ter recusado, poderia ter cuspido em meu rosto e aceitado a morte. Muitos teriam, mas você escolheu vida, esperança, um caminho diferente. Seus dedos apertaram os dela gentilmente. Isso requer uma força que a maioria nunca conhecerá. Mirella sentiu algo quente se expandir em seu peito. Gratidão, talvez, ou o início de algo mais profundo. Algo que, dadas as circunstâncias impossíveis, ela não estava pronta para nomear ainda. Durma, disse Kailen suavemente, soltando sua mão e se levantando. Estarei aqui quando acordar. E então começaremos a descobrir exatamente o que você é capaz de se tornar. Mirella queria protestar, queria fazer 1000 perguntas mais. Mas seu corpo tinha outras ideias. Seus olhos fecharam contra sua vontade, e a escuridão a reivindicou. Seus últimos pensamentos, antes de perder a consciência, foram uma mistura caótica de tudo o que havia acontecido. O beijo que mudara tudo, os olhos dourados de Kailen, a observando como se ela fosse algo precioso, a hostilidade de Fenris e a aceitação cautelosa de Soren, a sensação vertiginosa da corrida através da floresta em forma de lobo, e subjacente a tudo isso, uma mudança fundamental em seu próprio ser, que ela ainda não começara a compreender. Ela havia deixado de ser humana esta noite. Agora só restava descobrir exatamente o que ela se tornara. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 3. Sangue e prata. Mirella acordou com o sol já alto no céu, seus raios penetrando através de uma abertura estreita no teto da caverna. Por um momento, ela ficou desorientada, sem reconhecer o ambiente. Então, a memória retornou em uma avalanche. O beijo, o vínculo, a corrida através das montanhas. Kailen. Ela se sentou bruscamente, procurando por ele. O Rei Alfa estava do outro lado da câmara, inclinado sobre a mesa baixa e estudando o que parecia ser um mapa cru desenhado em pele curtida. Ele deve ter sentido seu despertar através do vínculo, porque virou-se imediatamente, seus olhos encontrando os dela. Como se sente? Perguntou ele, aproximando-se. Mirella fez uma pausa, fazendo um inventário mental de seu corpo, e percebeu com surpresa que se sentia incrível. Cada músculo estava relaxado, mas pronto, como se ela tivesse dormido por dias em vez de apenas algumas horas. Seus sentidos estavam aguçados de forma que não havia experimentado antes. Ela podia ouvir conversas distantes acontecendo em algum lugar fora da caverna. Podia distinguir pelo menos 1 dúzia de cheiros diferentes no ar. Podia ver detalhes nas sombras que deveriam ser invisíveis. Diferente, respondeu ela honestamente. Mais forte. Como se eu tivesse estado dormindo a vida inteira e finalmente acordado. Kailen assentiu. Satisfação evidente em sua expressão. O sangue lunar está despertando mais rápido do que eu esperava. Em alguns dias você provavelmente será capaz de tentar sua primeira transformação. Transformação, repetiu Mirella, e um arrepio de antecipação misturado com medo percorreu sua espinha. Em um lobo, em sua verdadeira forma, corrigiu Kailen. O que você pensa como humana é apenas metade de quem você é, Mirella. A outra metade tem estado adormecida, sufocada por gerações de negação e esquecimento. Mas agora, ele gesticulou na direção dela. Agora ela quer emergir. Antes que Mirella pudesse responder, passos ecoaram no corredor de pedra fora da câmara. Soren apareceu na entrada, sua expressão cuidadosamente neutra. Meu rei, disse ela formalmente.
O conselho está reunido. Eles pedem sua presença. Kaelen franziu a testa. Deixei claro que não toleraria mais desafios à minha decisão. Não é sobre isso, respondeu Soren rapidamente. É sobre o território sul. Há desenvolvimentos que requerem sua atenção imediata. Algo na voz de Soren fez os instintos de Mirella se eriçarem. Ela podia sentir tensão emanando da mulher mais velha, e através do vínculo, sentiu a própria preocupação de Kaelen aumentar. Que tipo de desenvolvimentos? Perguntou Kaelen, sua voz assumindo um tom de comando. Soren hesitou, seus olhos deslizando brevemente para Mirella antes de retornarem a Kaelen. Seria melhor discutido no conselho, meu rei. Kaelen estudou-a por um longo momento. Então assentiu. Muito bem, estarei lá em breve. Quando Soren partiu, ele se virou para Mirella. Você deveria vir também. Como minha alfa, você tem direito a estar presente em todas as discussões do conselho. Mirella sentiu um nó de ansiedade se formar em seu estômago. Eu não tenho certeza se isso é sábio, depois da recepção de ontem. Exatamente por causa da recepção de ontem, interrompeu Kaelen. Você não pode se esconder, Mirella. Não pode esperar que eles a aceitem se você se recusa a participar. Sua expressão suavizou ligeiramente. Eu estarei ao seu lado, sempre, e qualquer um que ouse desrespeitá-la terá que passar por mim primeiro. Havia algo reconfortante em sua convicção absoluta. Mirella respirou fundo e assentiu. Está bem, eu irei. Kaelen sorriu. Não o sorriso feroz de um predador, mas algo mais gentil, mais humano. Bom, mas primeiro... Ele gesticulou em direção a um baú de madeira no canto que Mirella não havia notado antes. Você precisará de roupas apropriadas. O que está usando não sobreviverá às montanhas. Mirella olhou para baixo, percebendo que ainda estava usando o vestido simples de linho que havia colocado antes dos ataques começarem. Ele estava rasgado em vários lugares e coberto de sujeira da viagem da noite anterior. Kaelen abriu o baú, revelando roupas cuidadosamente dobradas. Ele retirou o que parecia ser uma túnica de couro macio e calças de um material resistente que Mirella não conseguia identificar. Estas pertenciam a... Ele hesitou, dor cruzando brevemente seu rosto. A minha irmã, Thalia. Vocês têm estatura similar. Eu pensei... Mirella pegou as roupas com reverência, sentindo o peso do que ele estava oferecendo. Não eram apenas roupas. Eram uma parte de alguém que ele havia amado e perdido. Você tem certeza? Perguntou ela suavemente. Eu não quero... Ela teria gostado de você, disse Kaelen, e havia certeza em sua voz. Thalia sempre acreditou que havia um caminho para a paz entre nossos povos, que o ódio não precisava ser a única resposta à traição. Ele encontrou os olhos de Mirella. Ela teria visto isto, você, como validação de seus sonhos. Então sim, eu tenho certeza. Use-as com orgulho. Mirella trocou de roupa enquanto Kaelen discretamente se virava, dando-lhe privacidade. As roupas se encaixavam surpreendentemente bem, as calças abraçando seus quadris e pernas de forma que permitia movimento completo. A túnica de couro flexível, mas durável. Havia até botas, feitas do mesmo material misterioso, que se moldavam aos seus pés como se tivessem sido feitas especificamente para ela. Pronta, disse ela, e Kaelen se virou. Seus olhos percorreram sua forma, e algo intenso e predatório lampejou em suas profundezas antes de ser cuidadosamente controlado. Você parece... Ele limpou a garganta. Como uma verdadeira filha da lua. Calor subiu nas bochechas de Mirella ante a intensidade de seu olhar, mas antes que ela pudesse responder, Kaelen já estava se movendo em direção à saída. Venha, vamos ver que problemas nos aguardam no conselho. A câmara do conselho era maior que os aposentos de Kaelen, com um teto alto sustentado por pilares de pedra natural. Uma fogueira ardia no centro, sua fumaça escapando através de uma abertura acima. Ao redor dela, membros da alcateia estavam reunidos, alguns sentados, outros de pé, todos em forma humana. Mirella reconheceu Fenris imediatamente. Ele estava do lado oposto da fogueira, seus olhos estreitando-se quando Kaelen e Mirella entraram. Soren estava lá também, junto com vários outros que Mirella não conhecia. Uma mistura de homens e mulheres de várias idades, todos compartilhando a mesma qualidade atenta e perigosa que marcava todos os lobisomens. Meu rei, disse um homem mais velho, levantando-se respeitosamente quando Kaelen entrou. Ele tinha cabelos grisalhos e um rosto marcado por cicatrizes de inúmeras batalhas, mas seus olhos eram aguçados e inteligentes. Obrigado por vir tão rapidamente.
Corvus, cumprimentou Kailen com um aceno de cabeça. Soren disse que há notícias do Território Sul. O que aconteceu? Corvus lançou um olhar para Mirella, claramente desconfortável em falar livremente na frente dela. Mas ao ver a expressão firme de Kailen, ele suspirou e continuou. Caçadores, disse ele simplesmente. Humanos. Pelo menos 2 dúzias deles, possivelmente mais. Eles cruzaram para nosso território 3 dias atrás e estabeleceram um acampamento perto dos Picos Gêmeos. Mirella sentiu seu sangue gelar. Caçadores, procurando lobisomens. Eles causaram problemas? Perguntou Kailen, sua voz perigosamente calma. Não ainda, respondeu Corvus. Mas estão armados com prata, lanças, flechas, até correntes. E seus métodos, ele hesitou, não são de caçadores comuns, conhecem nossos hábitos, nossas fraquezas. Alguém os treinou especificamente para caçar nosso tipo. Aldrich, cuspiu Fenris, sua voz carregada de ódio. O rei humano não se contentou em matar Thalia. Agora envia assassinos treinados para terminar o trabalho. Não sabemos isso com certeza, começou Soren, mas Fenris a cortou com um rosnado. O que mais poderia ser? Humanos não vêm para nossas terras com prata por acidente. Ele virou-se para Kailen, seus olhos ardendo. Isto é o resultado de sua misericórdia. Você poupou as aldeias deles, fez sua paz ridícula, e eles respondem enviando mais assassinos. Quando você vai aprender que humanos não podem ser confiáveis? Cuidado, alertou Kailen, sua voz um rosnado baixo. Você se dirige a seu rei, Fenris. Não esqueça seu lugar. Meu lugar é proteger esta alcateia, disparou Fenris. Algo que você parece ter esquecido em favor de... Seus olhos foram para Mirella, repletos de desprezo. Suas distrações. Raiva subiu em Mirella, quente e feroz. Ela deu um passo à frente, ignorando a mão de advertência de Kailen em seu ombro. Eu entendo que você me culpa pelas ações do meu povo, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. E eu aceito que há culpa a ser carregada. Mas se você acha que ficar aqui cuspindo veneno vai mudar alguma coisa, você está errado. Esses caçadores, se foram de fato enviados por Aldrich, não se importam com aldeões fronteiriços. Eles certamente não consultaram camponeses como eu antes de virem. Então direcione sua raiva para onde ela pertence. Silêncio caiu sobre a câmara. Fenris a encarou. Algo parecido com surpresa cruzando seu rosto, antes de ser rapidamente mascarado por hostilidade renovada. Lindas palavras, disse ele finalmente. Mas palavras não derramam o sangue daqueles que nos caçam. Não, concordou Mirella. Mas nem raiva cega. Ela virou-se para Kailen. O que precisamos é de um plano. Uma forma de lidar com esses caçadores, sem desencadear uma guerra total com o reino humano. Kailen a estudou. Algo parecido com orgulho aquecendo seus olhos. Corvus, disse ele, nunca desviando o olhar de Mirella. Quantos guerreiros podemos mobilizar com pouco aviso? 50, talvez 60, respondeu o homem mais velho imediatamente. Mas se esperarmos pela próxima lua cheia, quando aqueles em patrulhas distantes retornarem. Não temos esse tempo, disse Kailen. Se esses caçadores são tão treinados quanto você diz, cada dia que esperamos os dá mais chances de estudar nossos padrões, estabelecer emboscadas. Ele olhou ao redor da câmara, encontrando os olhos de cada membro do conselho por sua vez. Precisamos agir rapidamente, mas também precisamos ser inteligentes. Você está sugerindo que negociemos com eles? Perguntou Fenris, descrença tingindo cada palavra. Com assassinos que vieram especificamente para nos matar? Não, respondeu Kailen. Estou sugerindo que os eliminemos antes que se tornem uma ameaça maior, mas façamos de forma que não dê a Aldrich desculpa para enviar exércitos inteiros para nossas montanhas. Uma mulher que Mirella não reconhecia, jovem, com cabelos cor de fogo e olhos verde claros, inclinou-se para a frente. E como propomos fazer isso, meu rei? Humanos têm a tendência irritante de documentar tudo. Se uma patrulha inteira desaparecer, perguntas serão feitas. Então garantimos que pareça um acidente, disse Soren pensativamente. As montanhas são traiçoeiras. Avalanches, quedas, ataques de animais comuns. Há muitas formas de morrer aqui que não envolvem garras de lobisomem. Mirella sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles estavam discutindo o assassinato com a mesma casualidade que alguém poderia discutir o clima. Mas ao mesmo tempo, ela entendia a necessidade. Se esses caçadores realmente haviam vindo com prata e treinamento específico, eles representavam um perigo existencial para a Naucateia.
A outra opção, disse ela lentamente, uma ideia se formando. Eu poderia ir até eles. Kaelen virou-se para ela tão bruscamente que ela quase recuou. Absolutamente não. Escute, pressionou Mirella. Eu ainda sou humana, pelo menos na aparência. Eu poderia me aproximar deles, descobrir quem os enviou, o que sabem. Se são de fato assassinos enviados por Aldrich, ou apenas caçadores de recompensa procurando espécimes raros, essa informação seria valiosa. Seria suicídio, disse Kaelen categoricamente. Se eles detectarem nenhuma pista de que você está ligada a nós. Mas eu não estou, interrompeu Mirella. Não visivelmente. Eu não transformei ainda. Não carrego marcas óbvias. Para todos os efeitos, sou apenas uma refugiada das aldeias atacadas. Ela encontrou os olhos dele, colocando toda a convicção que conseguiu reunir em seu olhar. Deixe-me fazer isso, Kaelen. Deixe-me provar que posso ser útil para a Alcateia, que minha presença aqui não é apenas um fardo. Você não precisa provar nada, começou Kaelen, mas Fenris o interrompeu. Eu digo que a deixemos ir, disse o homem mais velho, e havia algo perigoso em seu sorriso. Se ela é tão determinada a provar seu valor, quem somos nós para impedi-la? E se os caçadores a pegarem? Bem, pelo menos não teremos mais que lidar com a complicação de uma alfa humana. Kaelen girou, seu rosto transformado em uma máscara de fúria. Termine essa frase, Fenris, e eu terminarei você. Vínculo de Alcateia ou não, desafio direto ou não, eu arrancarei sua garganta aqui mesmo. Fenris se levantou, seus próprios olhos brilhando com provocação. Vá em frente, então. Prove para todos aqui o quanto seu julgamento foi comprometido por essa humana. Mostre-lhes que você valorizaria uma estranha acima de irmãos de Alcateia que sangraram ao seu lado por décadas. Basta. A voz veio não de Kaelen, mas de Mirella. Poder carregava suas palavras. Um poder que ela não sabia que possuía. A câmara inteira tremeu, pedaços pequenos de detritos caindo do teto. Todos congelaram, olhando para ela com choques variados de graus. Mirella estava tremendo, não de medo, mas de algo mais. Energia percorria seu corpo, fazendo sua pele formigar e sua visão agudizar, até que podia ver cada poro no rosto de Fenris, cada fio de cabelo na cabeça de Soren. Vocês dois, disse ela, sua voz ainda carregada com aquele poder estranho, estão se comportando como filhotes brigando por um osso. Fenris, você quer que eu prove que sou fraca? Quer que eu fale para que possa apontar e dizer, veja, eu disse? Ela o encarou, recusando-se a desviar o olhar primeiro. Bem, eu não vou lhe dar essa satisfação. Vou até esses caçadores, vou descobrir suas intenções, e vou voltar com informações que salvarão vidas. E então você vai ter que encontrar uma nova desculpa para seu ódio. Ela virou-se para Kaelen, seu tom suavizando apenas ligeiramente. E você precisa confiar em mim. Eu entendo que o vínculo faz você querer me proteger. Eu posso senti-lo através da conexão. Essa necessidade imperiosa de me manter em segurança. Mas eu não sou de vidro, Kaelen. Eu não vou quebrar. E se vamos fazer isso funcionar, se vou realmente ser sua alfa, você precisa me deixar contribuir de formas significativas. Kaelen a estudou por um longo momento, conflito evidente em cada linha de seu rosto. Então lentamente ele assentiu. Muito bem, disse ele, cada palavra soando arrancada dele. Mas não sozinha. Você levará Soren com você, disfarçada, e ao primeiro sinal de perigo você recua. Você entende? Mirella assentiu, aliviada. Entendo. Soren se adiantou, inclinando a cabeça respeitosamente. Seria minha honra acompanhá-la, Alfa. O resto do conselho passou rapidamente. Planos sendo traçados para como abordar os caçadores. Que história Mirella contaria? Como sinalizaria se precisasse de resgate? Através de tudo isso, Mirella podia sentir os olhos de Fenris sobre ela, calculando, julgando, esperando que ela falhasse. Ela não falharia, não podia. Quando o conselho finalmente foi dissolvido e os membros começaram a se dispersar, Kaelen puxou Mirella de lado. Você foi muito corajosa hoje, disse ele baixinho. Muito corajosa ou muito tola, não tenho certeza ainda. Mirella sorriu apesar da tensão. Provavelmente ambos. Kaelen não sorriu de volta. Em vez disso, ele a puxou para perto, suas mãos emoldurando seu rosto gentilmente. Se algo acontecer com você, disse ele, sua voz rouca com emoção. Se esses humanos ferirem você de alguma forma,
Não haverá poder no céu ou na terra que o salvará de minha fúria. Mirella cobriu as mãos dele com as suas. Eu vou ficar bem, prometeu, mesmo sem saber se era uma promessa que poderia cumprir. E vou voltar para você. Sempre. As palavras foram ditas levianamente, uma garantia casual em um momento tenso. Mas através do vínculo, Mirella as sentiu se assentar como um juramento. Um voto que se gravou em sua própria alma. Ela voltaria. Não importava o que custasse, porque ela havia encontrado algo nestas montanhas selvagens, entre criaturas que deveria temer. Ela havia encontrado um lugar onde pertencia, e talvez, apenas talvez, estava começando a se apaixonar pelo rei feroz que a havia reivindicado como sua. Parte 4. Nas garras do perigo. O acampamento dos caçadores estava exatamente onde Corvus havia dito, aninhado em um vale entre os picos gêmeos, protegido do pior do vento, mas exposto o suficiente para que emboscadas fossem difíceis. Era um posicionamento inteligente, admitiu Mirella relutantemente, enquanto observava de um penhasco acima, Soren agachada silenciosamente ao seu lado. Havia 24 homens no total, que ela podia ver, todos armados pesadamente, suas armas refletindo a luz do sol da tarde, com o brilho inconfundível de prata. Tendas de couro resistente estavam dispostas em um padrão defensivo, com uma fogueira central e postos de vigia estabelecidos em cada extremidade do acampamento. Eles sabem o que estão fazendo, murmurou Soren, sua voz quase inaudível, mesmo para os sentidos aprimorados de Mirella. Isto não é um grupo de caçadores amadores procurando troféus. Este é um esquadrão militar. Mirella assentiu, seu estômago apertando com apreensão. Ela havia esperado caçadores de recompensa, talvez mercenários, mas isto parecia muito mais organizado, muito mais perigoso. Ainda acha que pode fazer isso? Perguntou Soren, seus olhos cinza estudando o rosto de Mirella. Não há vergonha em recuar. Podemos voltar, informar Kailen, formular um plano diferente. Mirella considerou. Seria tão fácil aceitar a desculpa. Voltar para a segurança da alcateia e deixar que guerreiros mais experientes lidassem com a ameaça. Mas então ela pensou em Fenris e seu desprezo. Nos membros da alcateia que ainda a viam como uma estranha, uma intrusa. Em Kellen, que havia arriscado tanto ao vinculá-la. Não, disse ela firmemente. Eu preciso fazer isso. Soren assentiu lentamente. Então, deixe-me lhe dar algumas orientações. Esses homens são soldados. Sim, mas ainda são homens. Eles verão uma mulher jovem, sozinha, assustada. Use isso. Deixe-os pensarem que você é inofensiva. Deixe-os pensarem que você precisa de proteção. Seus olhos se estreitaram. E se algum deles tentar algo inadequado, arranque a garganta dele antes mesmo de completar o pensamento. Mirella piscou, surpresa com a violência casual da sugestão. Mas então percebeu que Soren estava absolutamente séria. Eu vou tentar lembrar disso. Desceram do penhasco conforme o sol começava a se pôr, movendo-se através da vegetação rasteira com cuidado. Soren a acompanharia apenas até a borda da floresta. Então, se manteria próxima, mas escondida, pronta para intervir se as coisas dessem errado. Quando chegaram à linha de árvores, Soren segurou o braço de Mirella. Uma última coisa, disse ela. Se você sentir o vínculo puxar, se Kailen sinalizar perigo através dele, você corre. Não para frente, mas para trás, na direção de casa. Entendido? Mirella assentiu, embora a ideia de deixar Kailen preocupado o suficiente para enviar um aviso fizesse seu estômago revirar. Então, ela estava se movendo, saindo da cobertura das árvores e entrando no território aberto que levava ao acampamento. Ela se forçou a tropeçar ligeiramente, a parecer fraca e desorientada. Uma refugiada das aldeias atacadas procurando ajuda. Não demorou muito até que fosse notada. Alto! Gritou uma voz, e Mirella congelou obedientemente. 2 homens apareceram de trás de uma tenda, espadas desembainhadas, olhos apertados em suspicion. Por favor, conseguiu dizer Mirella, colocando o tremor apropriado em sua voz. Eu preciso de ajuda. Minha aldeia foi atacada. Todos estão mortos. Eu corri, mas me perdi nas montanhas. E... Ela deixou as palavras morrerem, permitindo-se balançar ligeiramente como se estivesse prestes a desmaiar. Um dos homens, jovem, talvez apenas alguns anos mais velho que ela, baixou a espada imediatamente. Meu Deus, garota!
Você está meio morta. Ele olhou para seu companheiro. Vá buscar água e encontre o capitão. O outro homem hesitou, claramente desconfortável em deixar seu posto, mas finalmente assentiu e se afastou. O guarda-jovem aproximou-se cautelosamente, como se estivesse se aproximando de um animal assustado. Você está segura agora, disse ele, sua voz surpreendentemente gentil. Somos da Guarda Real de Valdres. Estamos aqui para lidar com ameaça. Ameaça? Repetiu Mirella, fingindo confusão. O que você... As bestas, interrompeu o guarda. Os lobos demônios que atacaram as aldeias fronteiriças. Sua expressão endureceu. Mas não se preocupe. Estamos aqui para exterminá-los. Você estará segura conosco. Mirella sentiu raiva queimar em seu peito, ante a casualidade com que ele falou sobre exterminar a alcateia. O povo de Kylen, sua família agora. Mas ela forçou a emoção para baixo, mantendo sua expressão adequadamente grata e aliviada. Mais guardas começaram a se reunir, atraídos pela comoção. E então, através da multidão, veio um homem que fez cada instinto de Mirella gritar em alerta. Ele era alto e de constituição magra, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e olhos que pareciam não perder nada. Havia cicatrizes cruzando seu rosto e mãos. Marcas de garras. Mirella percebeu com um arrepio. Este era alguém que havia enfrentado lobisomens antes e sobrevivido. Capitão Darius, disse o guarda-jovem respeitosamente. Encontramos esta garota vagando perto do perímetro. Ela diz que sua aldeia foi atacada. Darius estudou Mirella com olhos que pareciam capazes de enxergar direto através de seu disfarce. Por um momento terrível, ela teve certeza de que ele sabia, que de alguma forma ele podia sentir o sangue lunar em suas veias, ver a marca do vínculo invisível que a ligava a Kylen, mas então sua expressão suavizou, apenas ligeiramente. Que aldeia? Perguntou ele, sua voz rouca como se não fosse usada com frequência. Vila Pedregosa, respondeu Mirella, escolhendo uma das aldeias que realmente havia sido atacada. Eles vieram à noite, bestas enormes com olhos que brilhavam como fogo. Mataram todos. Eu só escapei porque me escondi no celeiro. Quando amanheceu, eu corri. Era uma história simples, mas tinha o benefício de ser em grande parte verdadeira, e mentiras eram mais fáceis de manter quando baseadas em fatos. Darius acenou com a cabeça lentamente. Vila Pedregosa. Sim, nós ouvimos sobre os ataques. Ele gesticulou para um dos guardas. Tragam comida e água, e encontrem roupas limpas para ela. Seus olhos retornaram a Mirella. Você está segura aqui, garota. Nós a protegeremos. Mirella sentiu uma pontada de culpa ante a bondade genuína em sua voz. Estes homens pensavam que estavam protegendo-a. Não sabiam que ela era exatamente o tipo de criatura que haviam vindo caçar. Ou pelo menos, estava se tornando uma. Os guardas a levaram para uma tenda menor perto da borda do acampamento, fornecendo-lhe água fresca, pão duro e um ensopado que estava surpreendentemente saboroso dadas as circunstâncias. Mirella comeu mecanicamente, sua mente correndo, enquanto tentava decifrar como extrair informações sem levantar suspeitas. Não demorou muito para que uma oportunidade se apresentasse. O guarda-jovem que havia primeiro a encontrado, ele havia se apresentado como Marcos, retornou com um cobertor limpo. Pensei que você poderia precisar disto, disse ele, estendendo-o timidamente. As noites ficam frias nestas montanhas. Obrigada, disse Mirella sinceramente, aceitando o cobertor. Você é muito gentil. Todos vocês são. Eu não sei o que teria feito se... Pense nisso como nosso dever, respondeu Marcos, sentando-se respeitosamente do lado de fora da tenda. Proteger cidadãos inocentes das coisas que espreitam na escuridão. Estas... bestas, disse Mirella hesitantemente. Você já as viu? Enfrentou-as? Marcos balançou a cabeça. Não pessoalmente, mas o capitão Darius. Ele caçou o tipo delas antes, em outras terras. Diz que são lobisomens, humanos que vendem suas almas para forças demoníacas em troca de poder, que podem assumir a forma de lobos colossais e possuem força sobre-humana. Mirella teve que mordiscar o interior da bochecha para não corrigi-lo. Lobisomens não vendiam suas almas. Eles simplesmente eram, uma raça tão antiga quanto a humanidade, nem mais demoníacas que lobos comuns. Mas ela manteve esses pensamentos para si mesma. E vocês, vão matá-los? Todos eles? Marcos assentiu sombriamente. É por isso que viemos.
Por ordem direta do rei Aldrich. Ele quer as terras fronteiriças limpas dessas criaturas. Quer que sejam seguras para assentamento humano adequado. Claro que quer, pensou Mirella amargamente. Porque limpar os lobisomens significaria que Aldrich poderia clamar as montanhas prateadas para si mesmo. Expandir seu reino, seus impostos, seu poder. Quantos deles há? Perguntou ela, tentando manter seu tom casual e apenas curiosa. O capitão Darius estima que a alcateia principal conte com cerca de 200 membros, respondeu Marcos. Mas nem todos serão guerreiros. Haverá fêmeas, filhotes, os velhos. Nossa missão é identificar e eliminar seus líderes primeiro. Cortar a cabeça da serpente, por assim dizer. Uma vez que sua hierarquia esteja em desordem, o resto será fácil de caçar. Terror gelado percorreu as veias de Mirella. Eles estavam planejando assassinatos direcionados. Queriam matar Kaelen, o conselho, todos os alfas e guerreiros seniores. Deixariam a alcateia indefesa. Ela teve que lutar para manter sua expressão neutra, mascarar o horror que estava sentindo. Isso parece perigoso, conseguiu dizer. E se eles descobrirem seus planos? Marcos deu de ombros, jovem confiança irradiando dele. Eles são animais, mesmo em forma humana. Bestas. Podem ter um pouco de astúcia, mas não são páreo para a estratégia humana. Ele se inclinou, baixando a voz conspiratoriamente. Além disso, temos uma arma secreta. O capitão Darius trouxe algo especial. Algo que garantirá nossa vitória. O quê? Perguntou Mirella, embora parte dela não quisesse saber. Mas Marcos balançou a cabeça, parecendo repentinamente consciente de que talvez tivesse dito demais. Não é meu lugar dizer, mas você verá em breve, quando atacarmos, e então essas bestas aprenderão que humanos não são presas fáceis. Ele se levantou, inclinando-se polidamente. Descanse um pouco. Amanhã vou pedir ao capitão se podemos escoltá-la de volta para território mais seguro. Há um posto avançado a 2 dias de viagem ao sul. Você estará segura lá. Depois que Marcos partiu, Mirella permaneceu sentada na tenda, sua mente girando violentamente. Ela havia obtido informações valiosas. Sabia que Darius planejava ataques direcionados, que havia alguma arma secreta envolvida, que o ataque era iminente. Mas ainda havia muito que não sabia. E mais importante, precisava descobrir exatamente quando e onde Darius planejava atacar. O vínculo com Kaelen puxou em seu peito, e ela podia sentir sua preocupação através dele. Ele estava ansioso, perguntando-se se ela estava segura. Mirella concentrou-se, tentando enviar reasseguramento de volta através da conexão. Estou bem, obtive informações, mas preciso de mais tempo. Ela não sabia se a mensagem seria recebida claramente. O vínculo era novo, e ela ainda estava aprendendo seus contornos. Mas o puxar ansioso suavizou ligeiramente. Então talvez Kaelen tivesse entendido. Conforme a noite caía, Mirella permaneceu acordada, ouvindo as conversas dos guardas ao redor das fogueiras. A maioria era banal. Reclamações sobre o frio, histórias de casa, apostas sobre quanto tempo a missão levaria. Mas então, ela ouviu algo que fez seu sangue gelar. Era a voz de Darius, falando baixo mas intensamente com outro homem fora da tenda maior no centro do acampamento. A fase da lua está correta, dizia Darius. Eles estarão mais fortes, sim, mas também mais previsíveis. Os lobisomens sempre se reúnem durante a lua cheia. É quando realizaram rituais, quando celebram, quando a guarda deles está mais baixa porque se sentem invencíveis. E a coleira? Perguntou a outra voz. Está pronta, respondeu Darius, e havia algo de triunfante em seu tom. Prata pura, gravada com símbolos que o mago me forneceu. Uma vez colocada ao redor do pescoço do rei Alfa, ela suprimirá sua capacidade de transformação. Ele ficará preso em forma humana, vulnerável. E você tem certeza de que conseguirá se aproximar o suficiente? Tenho uma garantia, disse Darius. Alguém dentro da alcateia que quer ver Kaelen Ferossangue cair tanto quanto nós. Mirella sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. Um traidor. Havia um traidor na alcateia. Alguém que estava conspirando com caçadores humanos para derrubar Kaelen. Ela precisava voltar. Precisava avisar a alcateia. Agora. Mas mesmo enquanto começava a se levantar, uma mão cobriu sua boca, puxando-a para trás nas sombras da tenda. Mirella lutou instintivamente. Mas então uma voz familiar sussurrou em seu ouvido. Quieta, Alfa. É Soren. Eu vou tirá-la daqui. Mas você precisa ficar absolutamente silenciosa. Mirella forçou-se a relaxar,
e Soren lentamente soltou-a. A mulher mais velha estava em forma humana, vestida toda de preto, praticamente invisível na escuridão. Ouvi tudo, sussurrou Soren. Precisamos ir, agora. Antes que percebam que você se foi, elas se moveram através do acampamento como sombras, evitando sentinelas e aproveitando cada pedaço de cobertura. O coração de Mirella martelava em seu peito, certo de que a qualquer momento um grito de alarme seria levantado. Mas então estavam além do perímetro, mergulhando de volta na cobertura segura das árvores. Corra, ordenou Soren, já começando a se transformar. Eu vou carregá-la. Precisamos alcançar a alcateia antes que Darius se mova. Mirella subiu nas costas da loba mesmo enquanto a transformação se completava, agarrando-se desesperadamente à pelagem cinza enquanto Soren lançava-se através da floresta a velocidades que fariam um cavalo parecer lento. Através do vínculo, ela podia sentir Kaelen, sua surpresa ante sua urgência, sua preocupação crescente conforme sentia o medo dela. Traidor. Tentou enviar através da conexão. Há um traidor. Darius sabe tudo. Não sabiam se Kaelen entendera, mas ela continuou tentando, desesperada para fazer a mensagem chegar. Elas correram pela noite, e Mirella rezou que não fosse tarde demais, que eles ainda teriam tempo de se preparar para a traição que estava por vir. Parte 5. A revelação do sangue. Elas alcançaram o território da alcateia pouco antes do amanhecer, Soren deslizando para parar na clareira principal onde o conselho ainda estava reunido. Aparentemente, ninguém havia dormido desde que Mirella partira. Todos muito tensos, muito preocupados sobre o que os caçadores poderiam significar para seu futuro. Kellen estava de pé no momento em que Mirella desmontou, seus olhos vasculhando seu corpo em busca de ferimentos. Você está bem? Exigiu ele, mãos alcançando para tocá-la como se precisasse de confirmação física de sua segurança. Estou bem, ofegou Mirella, ainda recuperando o fôlego da corrida frenética. Mas Kellen, precisamos conversar, agora. Ah, um traidor, terminou Kellen, sua voz sombria. Sim, eu consegui parte de sua mensagem através do vínculo. Não todos os detalhes, mas o suficiente para saber que alguém está conspirando com os humanos. Ele virou-se para a multidão reunida, seus olhos percorrendo cada rosto com intensidade penetrante. Reúnam todos os membros da alcateia, todos. Não me importa se eles estão em patrulha ou dormindo ou caçando. Quero cada lobo nas montanhas prateadas nesta clareira dentro de 1 hora. E até descobrirmos quem é o traidor, ninguém. Viaja sozinho ou sem supervisão. Corvus inclinou a cabeça respeitosamente. Será feito, meu rei. Ele hesitou, então adicionou. Embora, se há de fato um traidor, forçá-los para a clareira pode pressioná-los a agir precipitadamente. Poderia ser perigoso. Deixe que seja, respondeu Kaelen ferozmente. Prefiro enfrentar traição abertamente do que deixá-la apodrecer nas sombras. Vá. Reúna todos. Conforme os membros do conselho se dispersavam para cumprir as ordens de Kaelen, Mirella puxou-o de lado. Há mais, disse ela urgentemente. Darius, o líder dos caçadores. Ele tem algum tipo de coleira, prata pura, gravada com símbolos. Ele diz que se colocá-la ao redor de seu pescoço, irá suprimir sua capacidade de transformação, deixá-lo preso em forma humana. Kaelen amaldiçoou violentamente. Uma coleira de aprisionamento. Pensei que fossem apenas lendas, relíquias de tempos antigos quando humanos primeiro aprenderam a temer nossa espécie. Bem, este capitão claramente não acha que sejam lendas, disse Mirella, e ele planeja atacar durante a próxima lua cheia. Diz que vocês estarão reunidos, celebrando com a guarda baixa. Ele não está totalmente errado, admitiu Kaelen relutantemente. A lua cheia é sagrada para nós. É quando o vínculo entre membros da alcateia é mais forte, quando podemos sentir uns aos outros mais claramente. Tradicionalmente, é um tempo de unidade, não de guerra. Sua mandíbula apertou. Mas tradições podem ser quebradas quando necessário. Fenris emergiu das sombras, tendo claramente escutado parte da conversa. Então, o que você propõe, meu rei? Perguntou ele, e pela primeira vez desde que Mirella o conhecera, não havia desprezo em sua voz, apenas foco intenso. Que abandonemos as tradições da lua cheia? Que nos escondamos como coelhos assustados? Não, disse Kellen. Proponho que usemos as expectativas de Darius contra ele. Ele espera que nos reunamos, espera que celebremos. Então é exatamente isso que faremos. Mas estaremos prontos para seu ataque.
E quando vier, o destruímos, completou Fenris, um sorriso feroz esticando seu rosto marcado por cicatrizes. Finalmente, algo em que concordamos. Durante a hora seguinte, a alcateia se reuniu. Lobos vieram de todas as direções, alguns em forma de lobo, outros como humanos, todos compartilhando a mesma expressão alerta e pronta para a violência se necessária. Mirella observou enquanto chegavam, estudando cada rosto, procurando sinais de culpa ou nervosismo, mas todos pareciam genuinamente confusos e preocupados com a reunião de emergência. Finalmente, quando todos haviam se reunido, Kaelen subiu em uma formação rochosa que lhe dava vista de toda a clareira. "Filhos da lua", disse ele, sua voz carregando sem esforço para todos os cantos do espaço. "Trago notícias preocupantes. A alcateia foi infiltrada. Um de nós está colaborando com caçadores humanos que planejam nos destruir." Murmúrios chocados percorreram a multidão. Alguns lobos transformaram-se instintivamente, assumindo formas de lobo como se prontos para lutar. Outros simplesmente congelaram, rostos pálidos de horror. "Eu não acredito em acusações sem provas", continuou Kaelen. "Então pergunto agora, se alguém tem informações sobre quem pode estar conspirando com nossos inimigos, que fale. Não haverá punição por informação honesta. Mas se o traidor for exposto por outros meios..." Seus olhos varreram a multidão, duros como pedra. "Então a misericórdia não será uma opção." Silêncio. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Então, do meio da multidão, uma voz se elevou, jovem, feminina, tremendo com emoção. "Eu sei quem é." Todas as cabeças se viraram. A loba de cabelos cor de fogo que estivera no conselho, a que Mirella não conhecia o nome, adiantou-se. Seu rosto uma máscara de determinação e medo misturados. "Raina", disse Kaelen, surpresa e cautela em seu tom. "Você tem informações?" Raina assentiu, seus olhos encontrando os de Mirella brevemente antes de retornarem a Kaelen. Eu vi alguém se encontrando com estranhos na fronteira, 3 noites atrás. Pensei que fosse apenas minha imaginação, ou talvez caçadores normais que precisavam de orientação. Mas agora..." Ela engoliu em seco. "Agora acho que era mais." "Quem?" exigiu Kaelen. "Quem você viu, Raina?" A jovem loba hesitou. Então apontou, diretamente para Soren. A clareira explodiu em caos. Lobos rugindo, alguns avançando antes de serem contidos por companheiros de alcateia mais calmos. Soren permaneceu completamente imóvel, seu rosto esvaziado de choque. "Isso é mentira", disse ela, sua voz calma, mas com uma borda desesperada. "Meu rei, você me conhece. Servi sua família por 3 gerações. Eu nunca..." "Ela estava lá", gritou Raina acima do tumulto. "Eu a vi conversando com um humano. Alto, cabelos escuros, rosto cicatrizado. Ela lhe entregou algo. Um mapa, acho." "Darius", sussurrou Mirella, seu estômago afundando. "Ela está descrevendo o Capitão Darius." Kaelen desceu da formação rochosa em 3 saltos poderosos, posicionando-se diretamente na frente de Soren. "É verdade?" perguntou ele, cada palavra cortada como vidro. "Você traiu a alcateia? Traiu a mim?" Soren encontrou seus olhos, e Mirella viu algo quebrar em sua expressão. "Não era para ser assim", disse ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Meu rei, você precisa entender. Thalia, quando ela morreu, algo em Fenris quebrou. Ele veio até mim, me suplicou para ajudá-lo a vingar ela. Disse que você havia se tornado fraco, muito disposto a perdoar humanos que não mereciam perdão." Fenris rugiu, avançando. "Mentira, eu nunca..." Mas Soren continuou, suas palavras jorrando agora em uma torrente. "Ele disse que se pudesse apenas remover você, ele poderia liderar a alcateia de volta à força, de volta ao que éramos antes de começarmos a fazer concessões a humanos." Ela olhou para Mirella com algo parecido com pena. "E então você trouxe ela, uma humana, como sua alfa. Foi a confirmação de tudo que Fenris havia dito, que você havia perdido seu caminho. Então você decidiu me substituir?" A voz de Kaelen era perigosamente calma. "Decidiu conspirar com os mesmos humanos que mataram minha irmã? Eu achei que se Darius pudesse capturá-lo com a coleira, apenas por tempo suficiente para Fenris desafiá-lo corretamente, então..." Soren balançou a cabeça, claramente percebendo quão delusória todo o plano soava em voz alta. "Eu pensei que estava salvando a alcateia, preservando quem somos." Kaelen virou-se para Fenris, que estava congelado em horror.
Você sabia disso? Exigiu. Estava em conluio com ela? Não, Fenris rugiu. Eu desafiei suas decisões abertamente, meu rei. Mas eu nunca trairia a Alcateia a humanos. Ele cuspiu na direção de Soren. Se ela usou meu nome, foi sem minha permissão ou conhecimento. Mirella observava tudo se desenrolar, sentindo-se simultaneamente vindicada e horrorizada. Vindicada porque agora todos podiam ver que a ameaça era real, que ela não havia estado paranoica. Horrorizada porque Soren, que havia sido gentil com ela, que havia oferecido aceitação quando poucos outros o fizeram, havia estado planejando a queda de Kellen o tempo todo. Kellen virou-se de volta para Soren, e quando ele falou, sua voz carregava o peso da autoridade absoluta. Soren Folha Prateada, eu te julgo culpada de traição contra a Alcateia, contra seu rei, contra tudo que juraste proteger. Ele fez uma pausa, e Mirella podia ver dor genuína em seus olhos. Você foi como uma tia para mim. Ajudou a me criar quando minha mãe morreu, e isso torna sua traição ainda mais cortante. Soren assentiu lentamente, resignação substituindo a defesa. Eu sei, disse ela baixinho, e eu aceitarei qualquer punição que você considerar apropriada. A punição para a traição é morte, disse Kailen. Sempre foi, sempre será. Mas, ele respirou fundo, claramente lutando com a decisão. Por causa de sua longa história de serviço, por causa do amor que ainda guardo pelas memórias de quem você costumava ser, vou oferecer uma alternativa. Exílio. Você deixará as Montanhas Prateadas agora, esta noite. Nunca retornará. Nunca contatará qualquer membro da Alcateia novamente. E se for pega dentro de nosso território depois desta noite, você será morta à vista, sem aviso, sem julgamento. Soren fechou os olhos, lágrimas fluindo livremente agora. Obrigada, meu rei. Você sempre foi mais misericordioso do que eu merecia. Ela abriu os olhos, olhando para Mirella. E você, Alfa, eu peço seu perdão também. Você era inocente em tudo isso, e eu a usei. Por isso lamento. Mirella assentiu, sem confiar em sua voz. Soren transformou-se uma última vez, assumindo a forma de loba que havia sido sua por tantas décadas. Então, sem olhar para trás, ela partiu, correndo para a escuridão além da clareira, desaparecendo nas montanhas que eram seu lar até esta noite. Quando o som de suas patas desvaneceu-se, Kellen virou-se para a Alcateia reunida. Deixe que isto sirva de aviso, disse ele. Traição não será tolerada. Lealdade não é opcional. Somos uma Alcateia, e ou estamos juntos nisso, ou pereceremos separados. Ele encontrou os olhos de Fenris. E quanto àqueles que têm objeções às minhas decisões, você tem direito de desafiar-me, abertamente, honradamente. Mas conspiração e subterfúgio terminarão exatamente como vocês acabaram de testemunhar. Fenris inclinou a cabeça profundamente. Entendido, meu rei. Lamento se minhas palavras deram a Soren munição para sua traição. Não era minha intenção. Kailen assentiu, aceitando a desculpa tácita. Agora, disse ele, sua voz assumindo um tom de comando absoluto. Temos 3 dias até a lua cheia. 3 dias para nos prepararmos para a chegada de Darius Corvus. Você coordenará nossa defesa. Raina, você trabalhará com Mirella para mapear exatamente onde os caçadores estão posicionados. Fenris, ele olhou para o homem mais velho. Você liderará nossos guerreiros. Mostre a esses humanos por que devem temer os filhos da lua. Os dias seguintes foram um borrão de preparação. Mirella trabalhou incansavelmente ao lado de Raina, que se revelou uma estrategista brilhante apesar de sua juventude. Juntas, planejaram rotas de emboscada, identificaram pontos fracos no acampamento de Darius, coordenaram sinais de alerta. E à noite, quando o trabalho estava feito, Mirella voltava para os aposentos de Kailen, onde ele a mantinha próxima, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele afrouxasse seu aperto. Você percebe, disse ele uma noite, dedos traçando padrões preguiçosos em seus cabelos enquanto ela descansava contra seu peito, que você salvou todos nós? Se não tivesse ido ao acampamento, se não tivesse descoberto sobre a coleira e o traidor, poderíamos ter sido massacrados. Mirella beijou a base de seu pescoço suavemente. Eu fiz o que qualquer alfa faria. Protegi minha Alcateia. Sua Alcateia, repetiu Kailen, e havia satisfação profunda em sua voz. Sim, eles são seus agora, tanto quanto meus. Na noite da lua cheia,
A alcateia se reuniu conforme a tradição exigia, mas sob a celebração havia tensão de aço, guerreiros posicionados estrategicamente, armadilhas preparadas, todos esperando pelo ataque inevitável. Ele veio pouco antes da meia-noite. 24 caçadores, liderados por Darius, descendo das montanhas com armas de prata brilhando sob a luz lunar. Eles esperavam encontrar lobisomens desprevenidos, perdidos em ritual. Em vez disso, encontraram uma armadilha. Lobos surgiram de todos os lados, das árvores, das sombras, de tocas escondidas. A batalha que se seguiu foi brutal e rápida. Os caçadores lutaram bravamente, sua prata reivindicando algumas vidas, mas estavam totalmente superados em número e poder. Darius, vendo a maré virar-se contra ele, tentou fugir, mas Kailen estava esperando. O confronto entre eles foi feroz. O capitão cicatrizado com sua coleira de prata contra o rei Alfa em toda sua fúria transformada. Por um momento terrível, Darius quase conseguiu, a corrente da coleira roçando o pescoço de Kailen. Mas então, Mirella estava lá, tendo finalmente conseguido sua primeira transformação no calor da batalha. Ela não era tão grande quanto Kailen, sua forma de loba ainda nova e desajeitada, mas era rápida e estava furiosa. Juntos, eles derrubaram Darius, suas presas encontrando sua garganta antes que ele pudesse gritar. Quando amanheceu sobre as montanhas prateadas, a batalha havia terminado. Alguns caçadores haviam fugido, mas a maioria jazia morta. E mais importante, a alcateia havia sobrevivido. Kailen convocou mensageiros ao rei Aldric, entregando um aviso simples. Estas terras pertencem aos filhos da lua. Qualquer incursão futura seria recebida com a mesma força. E para enfatizar o ponto, enviaram de volta as armas de prata dos caçadores mortos. Um lembrete do que acontecia com aqueles que caçavam lobisomens. Aldric, vendo que o custo superava em muito o benefício, recuou. As aldeias fronteiriças receberiam paz, sob a condição de respeitarem o território da alcateia. Foi uma vitória, mas veio com um preço. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Epílogo. Sob a lua eterna. 6 luas haviam passado desde a batalha. Mirella estava na borda do penhasco que dava vista para os vales abaixo, observando o sol se pôr sobre as montanhas prateadas. Sua transformação agora vinha tão naturalmente quanto respirar. Um pensamento. E ela poderia assumir a forma de loba, poderosa e livre. Mas esta noite, ela permaneceu humana, aproveitando a brisa fresca em sua pele. Passos soaram atrás dela, e ela sorriu mesmo antes de Kailen envolver seus braços ao redor de sua cintura, puxando-a contra seu peito. O conselho está perguntando quando você voltará, murmurou ele contra seu cabelo. Aparentemente, há disputa sobre territórios de caça que apenas a Alfa pode resolver. Mirella riu suavemente. Deixe-os esperar mais alguns minutos. Eu estava apenas pensando. Sobre como minha vida mudou, disse ela honestamente. Há meio ano, eu era apenas uma garota de aldeia tentando sobreviver. E agora você é a alfa da alcateia mais poderosa nas montanhas prateadas, completou Kailen, companheira de um rei, líder por direito próprio. Ele a girou para encará-lo, seus olhos dourados brilhando com amor e orgulho. Você se tornou exatamente o que sempre foi destinada a ser. Mirella alcançou, emoldurando seu rosto com as mãos. Um beijo mudou tudo, disse ela maravilhada. Um único beijo selou nossos destinos para sempre. Você se arrepende? Perguntou Kailen, vulnerabilidade cruzando suas feições. Nem por um momento, respondeu Mirella, e era a verdade absoluta. Ela se inclinou, capturando seus lábios em um beijo que era promessa e celebração, vínculo renovado e amor aprofundado. Ao redor deles, a lua cheia começava a erguer-se, lançando sua luz prateada sobre as montanhas. E distante, a alcateia uivou, não em lamento ou guerra, mas em alegria, porque contra todas as probabilidades, contra a tradição e expectativa, uma garota humana havia se tornado uma de suas maiores líderes. Havia provado que pontes podiam ser construídas entre mundos, que o amor podia florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis, e que, às vezes, os destinos mais impossíveis eram exatamente os que valiam a pena lutar para preservar.
Mirella e Kellen permaneceram no penhasco, até que a lua alcançou seu zênite. Depois, retornaram juntos para sua alcateia, suas mãos entrelaçadas, seus corações batendo em uníssono perfeito, através do vínculo que os ligaria para sempre. Sob a luz da lua eterna, eles haviam encontrado seu lar. E em um no outro, haviam encontrado tudo. Fim. Um lembrete de que o destino não conhece fronteiras, nem de espécie, nem de mundo, apenas de coração.